É muito legal a gente falar disso, de se abrir, né, de contar. O que o diabo mais quer, gente, de você, é que você não se abra com outras pessoas com relação ao que você sofre. Desde de um problema desse, um exemplo, ó, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, algumas traduções podem trazer aflições, alguma coisa, aos outros pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz, ou pode muito, em seus efeitos. Quando você pede perdão para Deus, quando você assume, quando você aceita Cristo, você é automaticamente perdoado. Quando você confessa pecados uns aos outros, aqui as dores, você é sarado, você é curado. Então, o que o diabo tem destruído muitas pessoas, e aí eu entro para um ramo que eu tenho tratado bastante, tratei na minha vida e quero tratar na vida de outras pessoas com relação ao homem, que a mulher, você falou de casamento, é um choque mesmo. Acontecem de duas formas, eu vejo com algumas pessoas. A mulher que sofreu aquele abuso na infância, em algum momento, teve um olhar estranho, ou um tio que a tocou, que passou a mão, e o homem que vem com aquela bagagem da pornografia. Sim. Ou seja, uma pessoa vem entendendo que o sexo é algo que fere, e outra pessoa vem entendendo que o sexo é algo banalizado, que sexo bom é só se for assim, assim, assim. Daquele jeito lá do filme. Se for daquele jeito do filme que o cara vê desde criança, e aí eu entro num outro assunto. Então, quem está sofrendo por isso, tanto a mulher quanto o homem, e hoje a igreja precisa disso, porque a igreja ela acabou um pouco se fechando, as pessoas se fecharam na igreja por se tornar uma coisa que eu oro a Deus para que nunca perca, aquela credibilidade do segredo. Ah, eu não vou me abrir com o pastor, porque, mano, se eu falar para ele aqui, a Isa lidera, vou dar um exemplo prático. A Isa lidera louvor na Bereana. Ela confessou pro pastor que ela foi abusada e ela carrega trauma disso, e o casamento tal. A partir de amanhã ela estava na escala. Aí o pastor, então, Isa, acho que é melhor você sentar. Não, mas pastor, não. Ah, eu sou o cara e me envolvi com pornografia. Vou contar pro pastor. O pastor ouve tudo, mas amanhã o líder do cara, o outro, tá todo mundo sabendo. A psicologia trouxe isso, ela resgatou essa credibilidade do cúmplice. Sim. Então, por que as pessoas... Isso é um alerta pra gente de igreja, porque eu sou de igreja, sou pastor de igreja. A gente briga muito, mas por que só procura psicólogo e o psicólogo, não sei o quê. Sabe por quê, gente, também? Pra gente entender como igreja, porque esses caras, eles carregam um código de ética profissional que o que você falou na sala fica na sala. E infelizmente, as ferramentas que eles têm também, mas né? infelizmente hoje o que você fala na igreja pro seu líder não fica ali. Aquilo, você não vai ver um psicólogo chegando no outro falando assim, a Isa me contou um negócio, Jeff, mas tô te contando que é pra você me trazer também sua teoria junguiana. Mas conta pra ninguém, morre aqui. Pra você me falar o que Freud falaria. O crente muitas vezes ele tem disso, Jeff, vou te contar um negócio que a Isa me contou, mas pra orar, tá? Então igreja, se nós queremos tratar também das pessoas psicologicamente, tratar dos traumas dessas pessoas e fazer valer o que Tiago fala em confessar os pecados uns aos outros, vamos resgatar a nossa credibilidade, o líder, o pastor, o amigo, o irmão, porque tem muita gente, cara, precisando disso, precisando se abrir. Tem muita gente que o casamento está se destruindo por conta disso. Sim. Porque veio com trauma, não se abriu para ninguém, não entendeu e vai passar a vida inteira a mulher odiando a forma que o marido chega perto, ou o marido odiando, ou o marido achando que ele casou com uma atriz pornô. E muitas vezes vão esperar, como foi o caso de uma pessoa que eu conheci e tal, esperar uma pessoa estranha chegar para poder se abrir e conversar. Porque, essa pessoa nunca mais vou ver na vida, ou porque, essa pessoa não conhece o meu círculo de amigos, então vou me abrir com uma pessoa estranha porque eu não tenho... E acontece isso, sabia? Tipo, até no Instagram. Não tenho um perfil tão grande, mas a maioria das pessoas que estão no meu perfil não são pessoas conhecidas, são pessoas que chegaram pelo conteúdo mesmo, são pessoas desconhecidas, que é normal acontecer isso quando você começa a falar de um assunto determinado. E já tiveram várias vezes de meninas me chamarem para conversar porque não tinha com quem conversar na igreja, porque não tinha amigas na igreja, ou porque o assunto era tão delicado que não podiam contar para as pessoas da igreja por conta dela conhecer as outras pessoas envolvidas e tudo mais. Então acontece isso. Tanto é que eu já vi crítica de pastores falando, porque devia acabar, não gosto de ver crente cristão abrindo caixinha de pergunta no Instagram, isso devia ser feito na igreja, mas esse é o ponto. Como que a gente pode resolver isso, sabe? A ponto disso no Instagram não ser mais necessário, porque até então sabe? Vamos falar, né? Aquela coisa, eu trabalhava na Abril, tinha o Vamos Falar.
É quando você sentava... É um Joga na momento. roda aí. E o ser humano, ele gosta, porque é aquilo que você falou, o ser humano, ele foi criado para a comunidade. Mas os traumas, as feridas, eles te fecham. Mas se tem uma coisa que o ser humano não consegue esconder, é o jeito dele, cara. Eu tava vendo esses dias o Maio Laranja, né, que é o mês da prevenção sexual infantil, contra o abuso sexual infantil. E um especialista dizendo que algumas crianças elas podem se fechar, como outras elas se tornam sensuais no seu falar. E não sei se vocês viram, mano, que louco que saiu essa semana um artigo da Unicef. Olha que terrível isso. Eu até postei no meu Instagram ontem. Saiu um artigo da Unicef dizendo que fizeram estudos, e aí a gente tem que entender uma outra coisa. A ciência, né, que a gente fala. A ciência. Fizeram um estudo de que a pornografia... ela não é tão prejudicial para as crianças. Olha que coisa terrível. Que expondo a pornografia às crianças... É o autoconhecimento. Ela não ficou feliz nem triste. Mas, gente, o tanto de casamento... Eu falo isso, eu já falei isso em encontro de casais aqui, não tenho medo de falar nem nada. Eu fui exposto à pornografia muito cedo, com 8 anos de idade. Eu moro no Brasil, né, gente? Agora eu fico imaginando, cara, eu fui exposto à pornografia com 8 anos de idade, no ano de 98, num tempo que não existia internet como existe hoje. Nossa, tava começando ali, né? Num tempo, teve aquele boom da internet. num tempo onde não existia celular, e eu fui exposto, e eu sei Onde o criança quanto... não tinha celular. Eu sei o quanto aquilo dali feriu minha vida. Desentuou na minha cabeça o que era o sexo, o que era a mulher, o que era um relacionamento, o que era o meu corpo. E Jesus entrou na minha vida e eu falo, se eu não buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, é o que eu caio. Sim. Vira escravo daquilo. Vira escravo daquilo. Mas isso é uma coisa que a pessoa precisa se conhecer, conversar com alguém, para curar isso, porque muitos e muitos casamentos... E voltando a falar do negócio da Unicef. Aí eu te pergunto, como que isso não afeta a vida de uma criança, gente? Como que uma criança ser exposta a... eu lembrei o ramo que eu ia entrar. Imagina hoje. Meu filho tem 3 anos de idade, ele tem um tablet. E ele sabe mexer. Pra cá, tudo. É só questão dele clicar no negócio errado, porque o spam do YouTube traz... aí eu sigo agora uma página chamada Vida Pura. MVP, Ministério Vida Pura, que os caras trabalham pesado com isso, com abuso sexual, com pornografia, muito, cara, tem muito. E o cara falou pra ele, eu parei de assistir filmes adultos, mas eu não consigo me ver livre da pornografia. A gente já entra nesse assunto até também. Ele falou pro cara, só que você não consegue se ver livre porque a pornografia, o porneia, o se expor de uma maneira erotizada, ele tá presente em todo lugar, cara. Você abre um negócio do WhatsApp aqui, tem ali no status. Você abre um Instagram, você abre um YouTube. Que é comum, né? E é Brasil, sabe? É o comum você andar com pouca roupa, né? E tem sido até incentivado, né? Se a gente for olhar, tem sido incentivado como algo de autoconhecimento, que você precisa, da autossuficiência. Exatamente. Isso aí entra até em assuntos que sexólogas, até sexólogas cristãs falam sobre isso. De tomar a dependência até de objetos eróticos, de produtos de sex shop, e tirar essa cumplicidade do casal, do casamento. Se a gente for olhar isso até do ponto de vista biológico, né? A pornografia, a masturbação vai gerar não só a impotência, mas o cara vai ficar tão dependente, falando em termos claros, acredito que aqui são adultos escutando, mas tem uma sexóloga cristã que eu sigo que ela fala isso. O cara fica tão dependente da pornografia que quando ele vai ter uma relação com a mulher dele, ele não consegue ter prazer. Por quê? Porque não é a mesma pressão que a mão dele tem, não é a mesma rapidez que a mão dele tem, e é uma pessoa normal. E outra coisa, dele ficar pensando no que ele viu no filme e não se satisfazer com a realidade. Sim. E é o que muitos meninos de igreja chegam hoje aos seus casamentos assim. Porque o cara tinha uma visão do que era o sexo, quando ele chega no casamento, ele fala, mano, mas peraí, minha esposa é uma mulher normal? Minha esposa tem celulite, velho. Minha esposa é uma mulher normal, minha esposa acorda feia? Como assim? o cara, mas isso é verdade, porque e é em nome da ciência. Isso que eu tomo muito cuidado. Eu sou um cara que eu acredito totalmente na ciência, mas eu vi um especialista essa semana contando, né? Ele dizendo, olha, nem todas as grandes descobertas foram feitas por cientistas, então a gente tem que entender. Peraí, gente, quem criou o microscópio não era um cientista.
mas hoje é o objeto mais usado pela classe científica, o microscópio. Aí ele deu, depois eu vou ver se eu acho esse vídeo e eu mando para vocês. Muito interessante, porque ele falou, peraí, a gente tem que analisar os casos, tudo. Porque se o cara chega na a Unicef ela é responsável pelas crianças do mundo. É relevante, né? Aí ela lança um artigo desse. Hoje à noite eu vou pregar sobre fake news. E uma das coisas da fake news é que ela mexe com o seu ego. Por que eu acredito numa fake news? Porque normalmente ela vem de um amigo, ela vem de um parente, ela vem de um líder que eu admiro. Se a minha esposa chegar e me contar uma fake news, muito provável que eu vá abraçar. Então é loucura. Aí chega a Unicef e me... Normalizando, né, a pornografia. Ah, pornografia para criança não tem problema. Mano, olha, aí eu falo pra galera mais uma vez. Se a moda pega. Se a moda pega. E assim, o diabo, gente, ele é sorrateiro. O diabo é sorrateiro. Tava conversando com uma amiga minha esses dias no Instagram, ela tinha postado lá do Lúcifer, né? Quinta temporada, parte B do Lúcifer. E aí ela falou, mas eu não vou assistir mais não, porque tá pesado agora. As 4 primeiras temporadas, elas eram de boa. Eu falei, é isso aí, ó. O diabo, ele não vai chegar e vai expor um negócio logo de cara. Ele vai vindo aos poucos. Ele vai te dar... Vou usar esse exemplo bobo. Quem tá acompanhando a gente pode achar que eu tô sendo religioso, ou que eu tô sendo os caras falar que o Yu-Gi-Oh! Era do diabo. Mas não é isso não. Mas o diabo vai te dar uma primeira temporada relax para você quebrar aquele pensamento que você tinha do diabo. Ele vai te dar uma segunda temporada, uma terceira temporada, uma quarta temporada que você já tá... Ai, mano... Pô, vi um padre postando, falando... o ruim de assistir o Lúcifer é que você começa a ver que o diabo não é tão ruim assim. Meu Deus. Tipo, pode ser uma piada, pode ser uma piada, piada idiota. Mas aí ele te traz para vir para uma... Aí ela falou, André, eu parei a 5ª temporada porque aí já trouxeram Deus, como a culpa foi dele. Você vê que é a mídia deturpando tudo, te prendeu 4 temporadas, agora você fala, mano, tem que assistir a 5ª. Só que agora ela já entra com uma deturpação total, que é isso aí. Você vê primeiro uma Unicef, mano, é abrir a porteira. Daqui a pouco é você... Você vê que é algo que está sendo construído desde... Exatamente, desde sempre. Nós temos no Brasil cantores super famosos que quando se casaram eles tinham 30 e poucos e a esposa tinha 13. E são os mesmos caras que hoje querem falar de cuidar do outro e tal, mas não é. Aí vem a fake news. Tudo passa por uma lente errada. E nós, como cristãos, temos que entender qual é a nossa lente para essas coisas. Essas coisas. Filtrar, né, mano? É um negócio muito louco. E a gente tá batendo esse papo aqui e é da hora porque não é um assunto que você vai tratar, às vezes, num bate-papo de igreja. Sim. Com certeza, no púlpito não rola. No púlpito. Né? Você vai causar um...